O que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, aveia, cevada, cedendo seus derivados, como massas, pizzas, bolos, pães, biscoitos, cerveja, uísque, vodka e alguns doces, provocando dificuldade do organismo de absorver os nutrientes dos alimentos, vitaminas, sais minerais e água. Quais são os seus sintomas? Os sintomas podem aparecer entre os 6 meses e os 2 anos e meio de vida, porém pode se manifestar na fase adulta. O portador da doença celíaca pode ter os sintomas como dor abdominal, diarreia ou prisão de ventre, inchaço na barriga, falta de apetite, baixa absorção de nutrientes, danos na parede intestinal, perda de peso, desnutrição, baixa absorção de nutrientes, anemia e também osteoporose do paciente. A doença celíaca afeta diferentes partes do corpo, como a pele. Pode ter interrupções cutâneas em locais como joelho, cotovelo, costas e nádegas. Também pode surgir placas envermelhadas na pele que provocam coceiras intensas. Tem a possibilidade de desenvolver câncer de intestino e ter problema de infertilidade caso não obter tratamento específico. Quando o paciente toma conhecimento ao diagnóstico, ele desenvolve uma sintomatologia reativa que vai desde a depressão leve e uma simples ansiedade, ou até uma perturbação, que afeta o processamento emocional, desencadeados pelo desconhecimento da doença. Antes da gente dar continuidade, com o estudo da doença celíaca, vamos falar um pouco sobre a anatomia do intestino delgado e vamos fazer um comparativo com o intestino delgado de um portador celíaco e de um não portador celíaco. O intestino delgado é a maior parte digestiva do nosso sistema. Ele se estende pelo piloro, que é o final do estômago, até o seco, que é o começo do intestino grosso. Ele possui em torno de 6 metros de comprimento e ele é dividido em 3 partes, o duodeno, o jejuno e o íleo. O intestino delgado ele também é subdividido em 4 camadas. E eu vou estar explicando para vocês aqui na maquete, também já vou estar utilizando ela para fazer o comparativo de um intestino delgado de um portador celíaco e de um não portador celíaco. Aqui nós vamos ter a primeira camada, que é a túnica serosa. Nós vamos ter a muscular longitudinal e a muscular circular. Nós teremos também a submucosa. Aqui nós temos a muscular da mucosa e a mucosa. Entre as dobrinhas são as cristas intestinais e nós vamos ter as vilosidades. Ela também passa por capilares venosos, arteriais, sanguíneos, e vasos linfáticos. E como seria o comparativo de um portador celíaco e de um não portador celíaco? Na questão, quando não é portador celíaco, ela vai ter toda essa estrutura, ela vai ter as vilosidades, que vai ajudar na absorção de nutrientes, que vai passar pelos capilares venosos e pelos capilares arteriais, que vai para o resto do corpo, tá? Ela ajuda na maior absorção de nutrientes aqui. E também com o do bolo fecal. Já no portador celíaco, ela vai ter essa ausência dessas microvilosidades. Por conta da proteína do trigo, da cevada, que ela produz um anticorpo que faz com que se há o achatamento dessas vilosidades, causando a má absorção de nutrientes. Ou seja, assim é de um não portador celíaco e assim é de um portador celíaco. Quando o indivíduo já possui predisposição genética a ter a doença celíaca, ao ingerir o alimento contendo glúten, ela libera a gliadina. A gliadina ela é absorvida pelo intestino e se liga ao HLA. O HLA ela é uma proteína de membrana da célula, apresentando antígenos, que é uma célula do sistema imunológico. E ao se ligar à gliadina, o HLA reconhece como algo estranho e ativa os linfócitos T. O linfócito T libera um interferon gama, que destrói com as velocidades. Não só linfócitos T, mas linfócitos B, que libera anticorpos, antigliadinas, que influenciam na destruição das velocidades. E se eu não tenho velocidades, eu vou ter má absorção de nutrientes por falta de superfície de contato. No epitélio do intestino delgado, podemos encontrar as seguintes células: os enterócitos, que sua principal função é na absorção de nutrientes, linfócitos intraepiteliais, que são os linfócitos T, que encontram-se entre as células do epitélio e participam na defesa contra micro-organismos invasores. Células caliciformes. As células caliciformes, elas encontram-se distribuídas entre os enterócitos e produzem glicoproteínas, que têm como função hidratar e proteger o revestimento do intestino. Células de Paneth têm função antibacteriana ao romperem a parede de bactérias, exercendo assim uma ação de defesa e de controle na microbiota intestinal. Células enteroendócrinas têm a função reguladora do intestino em coordenação com o sistema neuroendócrino, de captar antígenos presentes no lúmen do intestino por endocitose e transportá-los para serem apresentados aos macrófagos e aos linfócitos T, que migram para outros compartimentos do sistema linfático, desencadeando assim uma resposta imunitária de defesa.